Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje, vamos estar falando sobre o batismo, o significado e se o batismo deve ser feito em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que algumas igrejas batizam somente em nome de Jesus, isso porque existem 5 batismos na Bíblia e os 5 foram feitos somente em nome de Jesus. Mas nós temos Mateus 28:19, como se Jesus estivesse mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito isso lá. Portanto, ide, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esse versículo de Mateus 28:19, ele vai de encontro a todo o contexto bíblico, a toda a Bíblia. Inclusive aos evangelhos de Marcos e de Lucas. Porque em Marcos diz assim, Evangelho de Marcos. Diz assim, Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui não está mandando batizar nem em nome de Jesus, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que diz em Lucas, que é um texto paralelo com Mateus 28:19. Lucas 24, versículo 46 e 47. E disse-lhes, Jesus está dizendo: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. E é justamente isso que está acontecendo aqui em Atos 2:38. Pedro está fazendo a remissão dos pecados em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então Pedro está obedecendo aqui em Atos 2:38 o que Jesus está mandando em Lucas 24, versículo 46 e 47. Vamos lá, o significado do batismo. O batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Quando você deita nas águas, é como se você estivesse sepultando o velho homem, para ressurgir, para viver pelo Espírito. Isso é o significado do batismo. E o batismo, como diz em Colossenses 2:12 e Romanos 6:4, significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé, e não juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Colossenses 2:12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, está muito claro aqui em Colossenses 2:12 que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Olha o que diz em Romanos 6:4. Assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Esse batismo é o sepultamento juntamente com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Entendeu, irmãos? Então, Mateus 28:19 é um versículo que vai de encontro a toda a Bíblia. Ainda mais que em Colossenses 3, versículo 17, lá diz que tudo que fizermos por palavra ou ação, devemos fazer em nome de Jesus, dando glórias a Deus o Pai. Então você vai expulsar um demônio? É em nome de Jesus. Você vai profetizar? É em nome de Jesus. E o batismo? Também, irmãos. Tudo que fizermos por palavra ou ação, vocês devem fazer em nome de Jesus. Mas, e o Mateus 28:19? Que Jesus supostamente está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um versículo adulterado, fraudado para beneficiar uma doutrina falsa, chamada a Trindade. É isso, irmãos. Olha o que diz aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Quer ver? Rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim: acerca do batismo em nome da Trindade, é possível que, em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, lá no Concílio de Nicéia, quando criaram o Deus Trino, deve ter se estabelecido a associação batismo às 3 pessoas da Trindade. Então o próprio rodapé da Bíblia de Jerusalém fala que nos primeiros séculos o batismo era feito somente em nome de Jesus. Mais tarde, lá no Concílio de Nicéia, lá que inventaram esse Deus Trino aí, sendo que a base da fé judaica é o Deus único.
o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso você precisa assistir o nosso vídeo. Espírito Santo, o poder de Deus, vai tirar você desse engano. Então, como nós acabamos de ver, Mateus 28:19 é um versículo adulterado. Eu vou estar lendo aqui alguns documentos históricos, principalmente de Eusébio de Cesareia, que foi dado como pai da história eclesiástica, e você vai ver que ele cita Mateus 28:19 em vários livros dele, e nenhum desses livros ele vai citar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é uma fraude, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 1, versículo 12 e 15. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer agora, ó. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Quer mais claro que isso? Paulo está dizendo: está Cristo dividido? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Porque Cristo não está dividido e o batismo é em nome de Jesus. Até mesmo porque nós já vimos em Colossenses 2:12, Romanos 6:4, que o batismo significa o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Vimos que em Colossenses 3:17, ali está dizendo que tudo que fizermos por palavra, ou por ação, ou por obra, devemos fazer em nome de Jesus, dando glórias a Deus o Pai. Nós vimos que nos textos paralelos com Mateus 28:19, em Marcos 16, versículo 15 e 16, ali diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E em Lucas 24, versículo 46 e 47, ali está mandando fazer a remissão dos pecados em nome de Jesus. E é justamente o que o livro dos Atos está fazendo. Em Atos 2:38, Pedro disse: e todos vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Olha o que diz aqui mais em Atos 8, versículo 15 e 16. Atos capítulo 8, versículo 15 e 16. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido. Descido o quê? Uma pessoa? Não, irmãos. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai. É um revestimento de poder, a presença do Altíssimo em nós. Por isso que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Ela concebeu o quê? Por uma pessoa? Não. Então, senão Jesus ia ter que ser filho do Espírito Santo, não do Pai. Não faz sentido, irmãos. Então assista o nosso vídeo. Espírito Santo, o poder de Deus. Você vai sair do engano. Então, Atos 8, versículo 15 e 16. Os quais receberam o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Batizados aonde? Nas águas. Olha o que diz em Atos 10, 47 e 48 agora. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, até agora, nenhum batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os batismos somente em nome de Jesus. E o significado do batismo é o sepultamento juntamente com Cristo pela fé. Não significa o batismo sepultamento juntamente com Pai, Filho e Espírito Santo. Quem morreu por mim e por você no Calvário foi Jesus. Ó, Atos 4, versículo 5. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mais um batismo feito em nome de Jesus. Olha o que diz em Gálatas 3, versículo 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, irmãos,
Mateus 28:19 é um versículo adulterado, fraudado pela religião católica para beneficiar uma doutrina pagã chamada a Trindade. Por isso que na testa da prostituta de Apocalipse 17 está escrito o nome mistério. Esse mistério é o mistério da Santíssima Trindade. Já na testa dos 144.000, que na boca deles não se achou engano, eles só seguem o Cordeiro. Cordeiro é o verbo, a palavra. Está escrito o nome de Jesus e o nome de seu Pai. Duas pessoas, não três, porque os 144.000 sabem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E se Deus é o Pai, então o Espírito Santo é o Espírito do Pai e não uma terceira pessoa. O próprio Jesus disse isso, irmãos. Mateus 10:20. O Espírito do vosso Pai falará através de vós. E quando ele diz que enviar um outro Consolador, ele não está falando de uma outra pessoa. O outro Consolador, leia sua Bíblia, João 15:26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aí você vai entender o Salmo 51, quando Davi diz: não retires de mim, Senhor. Senhor quem? Deus, o Pai. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo, irmão, é o Espírito de Deus, não é uma terceira pessoa. Lá no batismo, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, o céu se abre, o Espírito de Deus, o Espírito é dele, desce sobre Jesus e Deus diz: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Então ali, quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele começa a fazer os sinais e prodígios. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Por quê? Porque estaria sobre nós o que estava sobre ele, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, a presença do Altíssimo. Volto a repetir, por isso que Maria concebeu pelo Espírito Santo. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Foi quando desceu sobre eles em Pentecostes o Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo não é uma pessoa, é a presença de Deus. Como que Deus hoje faz morada em nós? Através do Espírito dele. Quando Jesus disse que não nos deixaria órfãos, porque um órfão é alguém que não tem pai. Por que nós não estamos órfãos? Porque o Pai hoje habita em nós através do seu Santo Espírito. Então, você precisa, volto a repetir, você precisa assistir o nosso vídeo. Espírito Santo, o poder de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente no seu coração. Então, vamos ver agora aqui Eusébio de Cesareia, que foi dado como o pai da história eclesiástica no passado. Vamos ver o que ele diz aqui nos seus livros, né? Então, vamos lá. Eusébio de Cesareia foi um historiador que viveu do ano 286 d.C. a 341. Eusébio escreveu vários livros e foi dado como pai da história eclesiástica. Eusébio, em seu livro chamado A Prova do Evangelho, citou Mateus 28:19 várias vezes. E em nenhuma das vezes em que esse versículo foi citado apareceu os dizeres: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não apareceu. Olha o que diz aqui. A Prova do Evangelho, livro 3º, capítulo 6, página 152. Com uma palavra e voz, ele quem? Jesus, disse aos seus discípulos: ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Mesma coisa de Lucas, Lucas 24, versículo 46 e 47. A Prova do Evangelho, livro 3º, capítulo 7. Ele, Jesus, mostrou a virtude do poder em seu nome, oculto da multidão, quando ele disse aos seus discípulos: ide fazer discípulos de todas as nações em meu nome. Mais uma vez, está citando Mateus 28:19 aqui. Não tem nada de nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Prova do Evangelho, livro 9, capítulo 11, página 175. E ele quem? Jesus, ordenou aos seus discípulos, depois da sua rejeição: ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Enciclopédia da religião e ética. Em resumo, a realidade é que Eusébio cita Mateus 28:19 21 vezes em seu livro da seguinte forma: omitindo tudo entre nações e ensinando em meu nome, ou façam discípulos de todas as nações em meu nome, sendo esta a última forma mais frequente. O quê? Fazer em nome dele, em nome de Jesus. Então, irmãos, Mateus 28:19, ele contradiz toda a Bíblia. É um versículo fraudado, adulterado para beneficiar uma falsa doutrina, que Jesus chama essa doutrina de as profundezas de Satanás, a doutrina da Trindade. Deus não é trino.
Deus é o Pai, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é Espírito. Ninguém nunca viu Deus nem pode vê-lo, e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. São aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como você adora o Pai em espírito? O Pai hoje não habita em você através do Espírito dele? Quando você está conectado com Deus, orando no Espírito Santo. E se adorar o Pai em espírito? Em verdade. Verdade é a palavra dele. Quando você lê a Bíblia, obedece. Então é isso que o Pai está procurando. E esse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor, a quem Deus, o Pai, deu a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Mas não se esqueça, 1 Coríntios 15 diz que todas as coisas foram submetidas por debaixo dos pés do Senhor Jesus. Mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui aquele, que no caso é Deus o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou e que no final Jesus vai entregar todo o reino a Deus o Pai. Então, leia sua Bíblia. 1 Coríntios 15, você vai entender isso. Então, Jesus é o nosso Rei, nosso Senhor, devemos nos prostrar diante dele, adorá-lo. Está escrito na carta aos Hebreus, e os anjos de Deus o adorem. Ele é digno de toda adoração, todo louvor, mas ele não é o nosso Deus e Pai, ele é nosso irmão. O próprio Jesus disse: eu subo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus também tem um Deus, você precisa entender isso. O próprio Jesus disse em João 17,3, quando ele estava orando o Pai: Pai, a vida eterna é esta. Irmão, está envolvendo vida eterna. Que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a Jesus o Cristo, o Messias, a quem enviaste. Então você tem que crer que o Pai é o único Deus, o Criador, e crer que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus. É nisso que você tem que crer, e não é isso que estão te ensinando nas igrejas. E é justamente isso que Paulo diz em 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 7. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. E ele vai dizer quem é. 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Mas nem em todos há esse conhecimento. Conhecimento de quê? De que Deus é um só e é o Pai. E ele vai dizer agora por que nem em todos há esse conhecimento. Porque alguns até agora comem com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Irmãos, o que é comer com a consciência do ídolo? Comer no mundo espiritual é doutrina. A Bíblia está te dizendo uma coisa clara, que o único Deus verdadeiro é o Pai, e que Jesus é o Filho de Deus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso irmão. Mas a religião que você segue, o pastor que você segue, te ensina a Trindade. Isso é comer com a consciência do ídolo, coisas sacrificadas aos ídolos, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Por isso Jesus disse que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então você infelizmente está contaminado com essa doutrina pagã. Volto a dizer que Jesus chama de as profundezas de Satanás, a doutrina da Trindade. Por isso que na testa da prostituta de Apocalipse 17 está escrito o nome mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, e já na testa dos 144 mil de Apocalipse 14, que na boca deles não se achou engano, está o nome de Jesus e o nome de seu Pai, e é justamente o que diz em 1 João 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos é o que vos anunciamos, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Duas pessoas. Então, é importante demais você ler esse livro, irmãos. Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. O livro, na regra correta de interpretação, se aprofunda demais nesse assunto, sobre quem é Deus, sobre Jesus, Espírito Santo. O livro, a gente pede apenas uma contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir, não tem problema, você vai ler o livro assim mesmo, porque dá de graça que de graça recebeste. Então anota aí meu telefone, DDD 24 98837 6471. Não esqueça de dar o like, faça algum comentário, se inscreva no nosso canal. O YouTube vai ver que o vídeo foi relevante e vai indicar esse vídeo para outros irmãos. E ajude a compartilhar esse vídeo com outros irmãos. Então que Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.